conectadas. Boa noite. Oiê! E bora para mais uma live. E o assunto agora de hoje é comunicação. E aí, me conta. Você se comunica bem? Quem não se comunica se estrubica. No mínimo. Bora Boa noite! Gilson, Mike, Érica, Sheila, Makeup 2016. Oi, Gilson. E bota mais energia. A comunicação acontece com o corpo também. Já ouviu falar? O corpo fala. Você não precisa usar palavra nenhuma para se comunicar. Marina, seu dia, o que pra você, man? Verusca. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de comunicação. E aí, me conta, como é que tá a sua comunicação? Principalmente agora, nesse período que nós estamos mais ou conectados online, ou muito dentro de casa, conectado com a família, com os filhos, com o maridão, com a esposa, com os pais. Como é que tem sido isso? Qual tem sido o seu índice de assertividade? Muita discussão por aí? Ou tá tranquilo? E você já ouviu falar que o corpo fala? Aliás, a gente fala muito sem abrir a boca. Me conta, como é que tá aí a sua comunicação? Muito bom. Você dá risada, né? Que ótimo. Às vezes, uma palavra pode descrever um enorme sentimento. Aliás, existem palavras que significam situações diferentes para pessoas diferentes. Vamos falar um pouco de comunicação, tecnicamente falando. O que é complicado, Neia? O que é complicado na comunicação? A gente precisa ser assertivo. A Adriana falou uma coisa que eu acabei de dar risada aqui da cara dela. Quem não se comunica, se estrumbica. E às vezes a gente acredita que o outro não entendeu o que a gente falou. Quem é o responsável pela comunicação? Quem é o responsável pelo entendimento do outro? Sabe me dizer? Dri, e aí? O que é comunicação? O que você fala para esse pessoal? Bom, primeiro a gente tem que entender que, infelizmente, a gente ainda é muito falho na comunicação. Ainda existe, né, uma comunicação que ela não é muito bem direcionada, muito bem assertiva. E é importante a comunicação, né? Qualquer resultado que a gente está buscando, a partir do momento que a gente está interagindo com o outro ou com outras pessoas, a gente precisa buscar essa assertividade. E sim, a nossa comunicação, ela é muito mais impactada, muitas vezes pelo nosso tom de voz, pela nossa linguagem corporal, pelos sinais, pelos gestos que a gente faz, e ela é muito mais perceptível, né, quando o outro está te observando, através dessa comunicação, que é aquilo que a gente não fala, não está dentro das nossas palavras. Embora a comunicação verbal, ela representa um número pequeno, mas ela é extremamente importante. Quanto representa esse número pequeno quando a gente fala em comunicação verbal? Palavras?
palavras e escrita, né? O verbal, ele tá dentro das palavras e escrita. A gente pode falar que isso representa aí de 7 a 10% é o que tá dentro da nossa comunicação falada e escrita, né? E a gente percebe o quanto a gente carrega muitos vícios de linguagem, né? Palavras que são colocadas em momentos que dá um entendimento diferente para o outro. A Madá depois vai compartilhar com a gente a questão do metamodelo na comunicação, né? Às vezes eu falo algo que eu posso estar ou omitindo ou distorcendo através de algumas palavras e ela vai entender com base naquilo. Então, mesmo sendo uma comunicação muito menor no impacto, mas ela é extremamente importante. E se a gente falar, Adri, de comunicação através da linguagem corporal, quanto isso representa? Representa mais de 55%. E por que mais de 55%? Que tem algumas pessoas, e isso vai muito dar características, que elas acabam se comunicando mais pelo corpo do que o outro, né? Então, em média, 55%, mas tem pessoas que falam muito mais com o corpo do que necessariamente com as palavras. E a comunicação não verbal, a comunicação corporal, ela é a intenção daquilo que você quer falar, mas não fala. E ainda tem um outro aspecto, tom de voz. 38% da nossa comunicação ela é impactada no outro pelo tom de voz. E o tom de voz, ele tá ligado diretamente ao nosso emocional. Então, é muito simples, é muito fácil da gente perceber numa pessoa se ela tá bem, se ela não está, se ela tá nervosa, se ela tá triste, se ela tá com raiva, pelo tom de voz que ela utiliza. Eu já passei por essa experiência várias vezes. Tô conversando com alguém no telefone, né? E quando eu desligo, eu falo, nossa, né? Ela tá tão feliz. E muitas vezes a pessoa não me falou nada. Ao mesmo tempo, quando a pessoa ela tá com raiva, ela tá brava, tá triste, a gente consegue perceber. Você não tá vendo o rosto da pessoa, ela não te disse isso através das palavras, que ela tá bem ou que ela não tá, mas a gente percebe isso nitidamente. Por quê? Porque é o nosso emocional que tá ligado diretamente com o nosso tom de voz. Perfeito. E a escuta? É importante a gente desenvolver a escuta quando a gente fala em comunicação. Toda comunicação começa pela escuta, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Geralmente as pessoas falam isso. E na realidade não é, né? Pro bom entendimento da Madalena, 80%, né, desse resultado do entendimento dela depende do que eu estou falando, né? Então é extremamente importante a escuta, por quê? Não só escutar ativamente o que eu estou falando, mas escutar ativamente o entendimento dela. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e através, por exemplo, da expressão facial dela, tipo, ela faz assim, ou ela não tá gostando, ou ela não tá entendendo, né? Então eu também tenho que perceber, porque a escuta, Madá, é diferente de ouvir. Ouvir a gente ouve o tempo todo. Escutar, que é o grande desafio. Escutar as pessoas na essência. Eu costumo dizer pro pessoal que eu ministro os treinamentos, né? Escutar as palavras. Escutar as palavras é compreender o tipo de linguagem que ela tá utilizando. Escutar o tom de voz, né? Compreender que emoção ela tá colocando naquele momento e escutar a linguagem não verbal. Ou seja, prestar atenção em todo o movimento do corpo dela. Por quê? A nossa comunicação, ela é falha porque existem vários ruídos, né? Que muitas vezes não está ligado diretamente em quem está transmitindo. São ruídos naturais que acontecem. Por exemplo, Madá, tem o ruído físico. Eu tô aqui conversando com a Madá e de repente passa um avião. Atrapalha, né? Ou tem um barulho, ou tem o barulho do ar-condicionado. Isso é um ruído físico, isso é normal. Óbvio que quando você tá conversando com alguém, tem coisas que fogem do seu controle. Não tem como você falar... Tá no externo, né? Exatamente, tá no ambiente externo. Embora a gente pode, se tiver condições, até eliminar alguns tipos de ruído. Por exemplo, você vai conversar com alguém sobre algo muito importante, não fica, de repente, com o rádio ligado, a televisão ligada. Não tem como a gente ter uma escuta efetiva. Ou nas redes sociais...
ou nos aplicativos de mensagem. E isso é super normal nas comunicações dentro de casa, Muito, né? muito. Você tem lá, o seu filho vem conversar com você e você tá, de repente, com o celular na mão, né? Conversando com uma outra pessoa e você diz, pode falar, filho. A minha mãe dizia isso direto. Eu escuto com os ouvidos, eu não escuto com os olhos, né? Porque eu queria atenção, eu queria que ela olhasse pra mim. E eu aprendi, depois de alguns anos de estudo, que a gente escuta com os olhos, não é só com os ouvidos, né? E o Júlio acabou de falar aí que a escuta ativa é algo sensacional, que melhora muito a sua comunicação. E escutar não é ouvir, é escutar na essência, com o coração, porque o mapa do outro, o que ele tá vivendo é diferente do que você tá vivendo. Exatamente. Que outros tipos de ruídos? Por exemplo, a gente tem o ruído fisiológico. Tô com uma dor de cabeça, tô com dor de estômago, não consigo focar no que a Madalena tá falando, ou não consigo transmitir direito. Falo com aquelas expressões, né? Mas o que tá acontecendo? É a minha cabeça que tá doendo. Então, esse tipo de ruído, ele acontece bastante. Então, muitas vezes você tem que escolher o momento certo, a forma certa de você falar. Putz, eu não tô bem agora, tô com dor de estômago, vou deixar pra conversar sobre isso depois, porque a gente sabe que isso vai atrapalhar, com certeza. O ruído psicológico, né? Senta que lá vem história. O nosso cérebro, ele vaga o tempo todo, né? Quando a gente não tem uma escuta assertiva, uma escuta ativa, o que acontece? Você tá falando algo e eu tô... Primeiro que alguma coisa que você fala e eu me identificar, eu vou me conectar à minha história, à minha experiência, né? E aí eu vou começar a vagar na minha experiência. Aí eu perco aqui o foco, perco a atenção na outra pessoa, porque eu começo a falar, nossa, isso daí que a Madalena tá falando. Aí eu lembro quando eu passei por isso, e o meu cérebro, ele vai vagando. Isso acontece muito. E quando a gente for falar de metamodelo, a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem as comparações. Exatamente. Talvez, quando eu digo, olha, eu estou com medo de tal coisa, a Adriana fala, puxa, eu já tive esse medo. E ela leva para a experiência do medo que ela teve, que não é a minha experiência de medo que eu tive. São palavras iguais que têm significados diferentes para pessoas diferentes, né? Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de política, experiências diferentes para pessoas diferentes. Exatamente. Que outro tipo de Que é o ruído semântico, né? Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra totalmente diferente, né? E hoje a gente vai focar bastante nessa questão dos ruídos psicológicos, que está totalmente ligado ao nosso mapa de mundo. A forma como eu percebo, como eu compreendo, como eu aprendi, com base nas minhas crenças, com base nos valores que eu carrego, com base nas minhas experiências vividas, eu me comunico, né, conduzida por essas experiências. Então a gente vai entender através da comunicação metamodelo como ajustar isso, como melhorar isso e como compreender isso no outro. Porque eu preciso ajustar a minha comunicação e desenvolver a habilidade de perceber as outras pessoas. O que há por detrás daquela palavra que ela utilizou. O que há por detrás, né, daquele sentimento que ela colocou na hora que ela falou aquilo. E o que há por detrás da linguagem corporal, daquele movimento. Porque linguagem corporal, como eu falei, é a intenção. O teu corpo, ele mostra toda a intenção, só que você utiliza uma palavra totalmente diferente daquilo. Eu acho que a primeira dica para você que tá aí acompanhando a gente hoje é você hoje começar a praticar a escuta e pode ser que você se surpreenda. Ou talvez tenha um feedback de alguém que está com você e que fala, nossa, você tá bem? Né? Quando você parar, né, se concentrar naquela conversa, se distanciar do que pode desfocar a sua atenção, o outro percebe. E a gente tem vários feedbacks quando a gente tem as nossas formações em coaching, só através de uma técnica simples que é a escutativa. Né? O marido, de repente, fala pra esposa, nossa, amor, o que você fez? Você tá estranho? Você parou pra me ouvir? O que você aprontou? E aí a gente começa a perceber que muitas vezes o erro tá na gente, né? Na forma que a gente conduz esse diálogo. Eu lembro que logo que eu comecei a fazer as minhas formações e entrei para esse universo comportamental, eu tinha uma tarefa que eu tinha estipulado com a minha coach. E a minha tarefa era chegar em casa e falar pro meu filho, filho, eu te amo. Na época, meu filho me dava muito trabalho na escola,
Então, todo dia ele tinha o quê? Bilhete. Bilhete, suspensão, eu tinha que ir lá no dia seguinte. Então, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu falava na minha comunicação mega assertiva, e aí, como é que foi hoje? Tem bilhete? E aí, como é que foi hoje? Né? Tem alguma suspensão, alguma novidade? E o dia que eu fiz a minha tarefa, que eu cheguei em casa, abri a porta e disse, filho, me dá um beijo. A mamãe ama você. Ele olhou pro meu marido e falou, pai, é melhor tirar a mamãe do curso. Ela não tá nada bem. Aí não caiu uma ficha, né? Caiu um orelhão. Quer dizer, não era ele. Era a forma que eu estava me comunicando usando o meu mapa, a minha experiência. Desse dia em diante, eu comecei a ser muito mais assertiva, presente na escuta, presente na comunicação e ter resultados extraordinários com um adolescente, né? Então, fica aí como dica, faz essa experiência dentro da tua casa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Presta atenção e escuta com o coração. Não ouça, escute com o coração. Talvez você tenha muito mais a aprender do que você imagina. Legal. E é importante a gente saber, Madame, que as pessoas carregam alguns estilos da comunicação, né? Então, tem algumas características que são muito próprias das pessoas na hora de se comunicar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma característica mais passiva, né? O que significa isso? Né? Ela é mais submissa na comunicação, ela fala pouco, ela tem uma comunicação muitas vezes um pouco vaga, sem comprometimento. É uma característica que ela tem. Tem aqueles que são mais assertivos, né? É uma característica da pessoa. O que ela tem? Ela tem ações mais expressivas. Elas combinam palavras com muitos gestos. Tipo nós duas, né? Se amarrar minha mão, eu não falo mais, né? Porque eu tenho... A minha linguagem corporal, ela é enorme. Eu devo usar mais do que os 55%. E o tom de voz nem se fala, né? Até porque eu já tenho esse tom de voz forte, né? Então, o tom de voz, a pessoa já sabe quando eu tô legal, quando eu não tô legal. Aliás, dentro da tua casa, com as pessoas que você convive, no seu ambiente profissional, você sabe exatamente como é que tá aquele momento. Nós, como trabalhamos aqui com gestão de carreira, muitas vezes o profissional me pergunta, Madalena, eu quero pedir um aumento pro meu chefe, em que momento eu faço isso e como eu faço isso? Melhor do que você para saber o momento não existe. Né? Você sabe, se você convive naquela empresa, como é que teu chefe tá naquele dia. Agora você chega, você fala bom dia, ele olha pra você e faz assim, não dá nenhum bom dia, não abre um sorriso. Você vê que o tom de voz dele não tá legal, não é o dia de bater um papo, não é um dia de ter uma conversa. Então, isso é só a gente perceber o outro. É entrar no mundo subjetivo de alguém. Porque o mundo subjetivo de alguém só faz sentido pra ele. Muitas coisas não fazem sentido pra mim. A Adriana pode ter um sentimento, me falar alguma coisa que no meu mundo não faz nenhum sentido. Mas eu tenho que respeitar, aceitar esse mundo subjetivo e através de perguntas que eu vou falar de metamodelo de linguagem, trazer a melhor experiência, entender o que está acontecendo ali e ser assertivo e ter resultados. Aliás, na comunicação assertiva, envolve o respeito consigo e com o outro, né? A gente também tem que saber respeitar. Não, mas agora, é na hora que eu quero, ou ela tem que mudar. Não, a gente também tem que colocar os limites pra nós, né? Hoje eu não tô muito afim, é melhor a gente não falar muito e também perceber isso numa outra pessoa. Tem aquelas pessoas que têm características agressivas na hora de se comunicar. Adri, oi. Olha o Júlio, ele colocou assim, ouvir os que são vagos e econômicos nas palavras pra mim é um desafio. É interessante isso, né? Eu digo assim, muitas vezes é conversar com a pessoa que é monossílaba, que é essa que tem uma característica mais complacente, mais tranquila. Ela diz sim, não, tudo bem, ok, né? E pra nós somos faladeiros de nascença é um desafio. Mas é o mundo dele, é o mapa dele. Para você ser assertivo, a gente vai ter que entrar num aspecto que a gente chama de rapport. Muitos de vocês já ouviram falar. É entrar nesse mundo dessa pessoa. É eu fazê-lo entender e perceber que eu tô conectado com ele, eu entendo o que ele tá vivendo. Né? E isso é prático. Isso é prática. Aliás, esse que tem a característica mais complacente, é muito interessante a gente saber disso. Ele carrega algumas crenças que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Tem o agressivo, ele é mais sarcástico, ele é mais áspero na hora de falar, se vê como um superior,
né? Interrompe as outras pessoas. Aliás, isso é péssimo na comunicação. Quando você começa a interromper as pessoas, né, no que elas estão passando, transmitindo, isso entende-se que você não tem escuta nenhuma. A escuta ela é importante, a gente não espera a pessoa terminar de falar, espera ela concluir o raciocínio dela, espera ela te dar todos os elementos que você precisa para que você também interaja de forma assertiva com ela. Infelizmente, tem pessoas assim. Rodri, mas aproveitando esse seu gancho aí, a gente que trabalha até com processo seletivo, eu sei que existe a necessidade de a gente esperar ele concluir um pensamento, mas tem pessoa que é chata, né? Porque é prolixa. Exatamente. Você pergunta, por exemplo, num processo seletivo, qual a sua pretensão salarial? Aí a pessoa olha pra mim e faz assim, então, eu comecei minha carreira como operador de empilhadeira em 1973, aí eu fico pensando, estamos em 2020. O cara vai ficar 40 anos me contando história. Aí passa 30 minutos, ele olha pra mim e falou, qual era a pergunta mesmo? Quer dizer, a objetividade também é importante, né? Muito, muito, né? Em cada contexto, a gente também tem que levar a assertividade para a comunicação do outro, né? Eu também não posso deixar a pessoa, né, falar tudo que ela quer falar, contar a história da vida dela, ou dar uma volta no mundo inteiro. Aí a gente pode perceber que ou a pessoa ela tá perdida, ou ela tá nervosa, ou ela pode até estar mentindo para você. Então, é importante essa percepção, porque às vezes você precisa também, não é cortar a pessoa, mas ser assertivo com ela também, porque às vezes ela nem ela percebe que ela tá sendo prolixa ou que ela tá perdida na própria conversa. Então, a gente também pode, em alguns momentos, dependendo do contexto, trazer objetividade para a conversa. E como é que você acredita que a gente pode fazer isso? Mais pela nossa percepção, pelo nosso bom senso de entender o outro e respeitar o limite dele. Muitas vezes a gente utiliza algumas perguntas, né, de uma forma muito respeitosa, ok? O respeito, ele é extremamente importante. Aliás, o respeito tá na comunicação assertiva. Madalena, o que exatamente você tá querendo me dizer com tudo isso? Espera a pessoa dar aquela respiradinha, aí você entra e faz uma pergunta poderosa para ela. O que exatamente você tá querendo me dizer com tudo isso, né? Aí ela vai resumir lá na mente dela e já vai te dar uma informação. Então, perceber, prestar atenção. Naquele momento que você conseguir entrar e dar aquela cortada, faz uma pergunta mais direcionada, mais assertiva para ela. Se você pudesse me resumir tudo isso numa única palavra, o que exatamente seria essa palavra ou o que é essa palavra? O metamodelo de linguagem, que a gente vai falar aí de alguns aspectos, ele fala muito sobre isso, né? Muito. As pessoas percebem o mundo, as palavras, as expressões corporais, né? As expressões verbais de formas diferentes também, né? E elas internalizam essas experiências também de formas diferentes. Qualquer palavra que eu disser agora, vai te levar para a tua experiência interna. Vamos falar uma palavra qualquer, sei lá, pipoca, né? Qual é a tua experiência interna? Alguns sentiram o gosto, uma pipoquinha agora ia bem. Alguns ouviram o som do estralar da pipoca quando ela tá estourando. Alguns tiveram a visão ou de uma pipoca ou de um pote de pipoca. Alguns levou para uma cena, sei lá, no cinema. Ou cheiro, né? Alguns aquele cheirinho de manteiga, com manteiga, né? Com cinema. Queijinho. Quer dizer, cada um tem uma experiência, a palavra é uma só, mas a linguagem, né, interna, elas são várias. E é isso que a gente tem que entender, que é a representação interna do outro. Exatamente isso. Que mais de estilos você tem aí? Olha só, por exemplo, dentro do estilo passivo tem algumas crenças que essas pessoas carregam, tá? Quais são? Ela acredita que somente as outras pessoas são mais importantes. E por isso não interessa o que ela pensa. Aquela pessoa que geralmente é mais, né, não fala tanto, é mais fechada, pode ter uma crença relacionada a isso daqui. Ela acredita que as outras pessoas são mais importantes que ela. Olha que loucura isso. As expressões faciais que essa pessoa, a expressão corporal que essa pessoa, né, passiva utiliza. Postura retraída, ela é encolhida, os ombros são curvados, né? Faz o corpo parecer menor, ela é toda na concha, fechadinha, tem até medo. Até o tom de voz dela é um pouquinho mais passivo, né? Mais baixinho. Não consegue gritar nunca. É uma aceitação de muitas coisas que a pessoa sofre, viu? Mãos agitadas e inquietas. Lembra da intenção do corpo?
né? Aqui dentro dela, talvez ela gostaria de estar agindo de uma forma totalmente diferente, mas a crença dela tá segurando ela. Então, muitas vezes ela vai expressar isso através do quê? Das mãos, né? Ela não tá falando, mas as mãos estão aqui, ó, se retorcendo, se mexendo, enfim. Evita contato ocular, o contato visual, ele é evitado por pessoas mais passivas. Olha para baixo e olha e olhos suplicantes, ou seja, ela tá pedindo um socorro, um entendimento da parte do outro. E é importante quando você percebe que existe alguém assim ao seu redor, na sua família, ou você, né, tem mais essa passividade, tem uma crença enraizada aí. Tem algo que puxa, eu vou falar baixo porque pode ser que as pessoas não gostem do que eu vou falar, pode ser que eu não tenha conteúdo, né? Pode ser que eu não seja tão importante quanto ele. Então ele se sente muitas vezes muito mais diminuído e ele não consegue colocar pra fora o que ele tem de melhor. Então vale a pena você ficar de olho. Essa pessoa, talvez uma palavra, né, amiga, um bate-papo, uma conversa, pode tirar de dentro dela o que ela tem de melhor aí. Olha só, quais são as crenças que quem tem um estilo mais assertivo opera? Acredita e age como se todos os envolvidos são iguais e merecem respeito. Olha que legal isso, né? É o respeito do mapa de mundo, como a Madá falou. Não passa por cima de ninguém para ter as coisas realizadas do seu jeito, né? Esse é o assertivo, né? Esse é o assertivo. Ele tem uma postura mais aberta, mais relaxada, mais acolhedora, mãos abertas e gestos amigáveis. Começa a se perceber aí, você é o passivo ou o assertivo? Começa a se perceber. É importante. E seja sincero com você mesmo, porque tudo isso é pro seu crescimento. E ele tem um contato visual mais direcionado, mais direto, ele não perde isso, até porque ele se comunica também com o olhar. E ele tem ótimas relações porque ele utiliza os melhores canais de comunicação, tá? Agora, as crenças do agressivo. Ele acredita que as coisas devem ser feitas do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja, do jeito dele. Pois ele é quem tá certo. Sabe aquelas pessoas que ficam no embate? Não, mas eu tô certo, ponto, acabou e acabou a conversa aqui pra gente. Tem uma postura mais soberba, né? A gente percebe isso até na postura de algumas pessoas que tem uma comunicação mais agressiva, ombros pra fora, né? Aquela que fica empinadão. Cuidado, né? Você acha... Conhece alguém assim? É melhor a gente não falar sobre Não isso. sou eu, tá? Ó, depois, quando a gente demitir uma pessoa ao vivo no Instagram... Calma, ainda não. Deixa eu fazer meu currículo primeiro, porque eu não tenho o currículo ainda pronto. Postura ereta... Aponta o dedo para as pessoas, os olhos são estreitos, sabe aquela pessoa que fica te olhando assim, né? Te reprovando, te pré-julgando, ou seja, é óbvio que essa comunicação agressiva, ele não vai criar o quê? Empatia, né? Jamais. É muito desafiador uma pessoa sem criar empatia pelo outro. Lembrando que são estilos, todos nós podemos melhorar e desenvolver, tá? Pra gente não prejudicar, porque às vezes você tá se deparando com uma pessoa assim, então essa compreensão vai facilitar a sua comunicação. Óbvio que você também não vai ser agressiva, mas esse entendimento vai facilitar muito você se comunicar com todos esses estilos Até aqui. porque tem aquelas pessoas que são extremamente reativas, né? Você nem falou, ela já tá reagindo. Ela já tá se justificando, ela tá procurando como te devolver o que você tá trazendo. Então, a segunda dica que a gente pode deixar, primeira, escutar ativamente. Começa a praticar hoje. Faz em casa aí, tá? Ai, Madalena, é um desafio. É um desafio. E é um desafio diário, porque a gente tem que praticar como tudo na vida. Segunda, avalia. Você é um comunicador passivo? Você é um comunicador assertivo? Ou você é um comunicador agressivo? São 3 tipos de comunicadores aí. Quem é você? Qual é o teu perfil? Tem o melhor e o pior? Não. Como a gente já fez o Preferência Cerebral em outras lives, né? Tem o bom senso, o que traz melhores resultados, o que tem empatia, sintonia, conexão com o outro. E é fácil você perceber isso no seu dia a dia, desde que você esteja disposto. Vamos falar um pouco de metamodelo? Vamos, que é muito interessante. Todos nós temos um padrão de comunicação, todos nós temos um padrão de linguagem, que nós chamamos na programação neurolinguísticas
de metamodelo de linguagem, tá? Nós temos aí, a gente pode dividir o padrão de metamodelo em 3. Omissões, generalizações e distorções. E aí eu vou dar alguns exemplos para você. E a gente percebe que agora você já sabe que sabe, né? Uma coisa assim, nem sei que não sei. Eu já sei que não sei e você vai para uma outra esfera, já sei que sei, e quando a gente sabe que sabe, a gente tem que praticar. Omissão. Se alguém me diz assim, ai Madalena, eu tô muito confuso. Tudo bem, ele se comunicou comigo. E se essa pessoa diz pra você, ai eu tô confusa. Confusa com relação ao quê, especificamente? Ele tá me omitindo informação. Eu preciso entender. Confuso com relação ao quê? Outro tipo de omissão. É melhor eu nem dizer nada. É melhor do que o quê? Tá? Então é quando a pessoa tá usando a experiência de mapa do que ela já viveu, uma experiência que ela tem interna, e ela coloca isso no exterior, só que eu preciso trazer, submergir, trazer isso para a realidade, né? Então, quando ela me diz, é melhor eu nem te dizer nada, é melhor do que o que exatamente? Eu preciso entender qual é essa comparação que ela está fazendo. Um outro exemplo de omissão. Aí eu preciso me cuidar mais. Quantas vezes você já ouviu uma frase dessa? Ok, precisa se cuidar mais em relação ao quê? Tá? O que significa se cuidar mais para você? De repente a pessoa me diz, preciso me cuidar mais, mas esse cuidado, ele é mais emocional, esse cuidado é físico, esse cuidado é com a minha linguagem, esse cuidado é com a minha alimentação, né? Esse cuidado é praticar esportes. Qual é o cuidado? A gente não tem o cuidado de perguntar. E quando eu digo que uma das características fundamentais para um excelente ser humano é a curiosidade, tá aí. Seja curioso, esteja curioso. Curioso não é ser fifi, né? Seja curioso, né? O que você realmente quer dizer com isso? O que você sente? Porque ele está omitindo informações que estão no interno e são extremamente importantes. Tá? Mais um. É errado eu pensar, né, do meu próprio jeito. É errado eu pensar nos meus sentimentos. Errado comparado ao quê? É errado pra quem? Quantas vezes você ouve alguém falar assim, é errado eu pensar só em mim? Errado comparado ao quê? Errado pra quem? Aonde está escrito que você pensar em você é errado? Aliás, se você não pensa primeiro em você, entende você, tem um autoconhecimento, se descobre, como é que você quer fazer isso na vida do outro? De acordo com quem você está errado? Muitas vezes a crença, ela tá enrustida, tá lá na estrutura profunda e eu tenho que trazer isso para cima. E é uma comunicação que a gente tem que praticar dentro de casa. Eu preciso perguntar, de fato, né? Em que momento você percebe que isso é errado? É errado para quem? Aonde está escrito isso? Tá? Isso são exemplos de frases que a gente usa no dia a dia de omissões. Eu omito o que... e eu nem percebo, tá? Porque esse é um padrão de linguagem. É o que nós chamamos de um padrão de metamodelo. Um outro padrão de metamodelo, distorção. Aí eu tenho algumas frustrações no meu casamento. Quantas vezes nós que trabalhamos com isso, falamos, olha, eu tenho alguma frustração com relação ao meu trabalho, eu tô frustrada com o meu casamento, eu tô frustrada com o meu relacionamento. O que especificamente te frustra? Né? O que especificamente tá te fazendo ter essa sensação, essa emoção, esse sentimento? Em que momento isso acontece? Então, quando um amigo seu te fala, aí eu tô frustrado lá no meu trabalho, o que exatamente te frustra? Porque talvez nem ele saiba. Talvez ele nem saiba te responder. Porque é uma sensação, é uma emoção que ele não parou para analisar. E o metamodelo, né, de linguagem, ele foi muito utilizado pelo John Grinder, pelo Richard Bandler, que são aí os co-criadores da programação neurolinguística, pela Virginia Satir, que era uma terapeuta da Gestalt terapia, e somente através das perguntas ela conseguia reprogramar a forma que a pessoa via aquilo, ou uma omissão, ou até uma distorção. Por exemplo, algumas outras frases aí de distorção. Aí ele não liga pra mim. Ele não dá bola, ele não tá nem aí pra mim. Como você sabe que ele não liga pra você?
Como você sabe? Eu preciso entender, né? Como que a pessoa chegou. O que especificamente ele tem feito que mostra que ele não liga pra você. Né? Porque a gente usa frases soltas de comunicação e isso são padrões, tá? São padrões. Nós todos usamos padrões. Dá uma olhada, talvez a sua comunicação também não seja tão clara. E o outro também não faz as perguntas para trazer de dentro e a gente fica no superficial. E muitas pessoas passam a vida no superficial, tá? Um outro, ai, o tom de voz, isso eu uso muito até nos meus treinamentos. O tom de voz da Madalena me deixa nervoso. Né? De que forma? Como especificamente o meu tom de voz te deixa nervoso? Né? O que te remete? Eu vi quando eu falei da pipoca, algumas pessoas fizeram até algumas brincadeiras aí nos comentários. Um lembrou quando usava aparelho no dente. Um lembrou de uma fase específica da vida. É uma mesma palavra, cada um tem de uma forma, né? Então, como que o meu tom de voz pode te deixar nervoso? Eu já tive colaboradores que falavam assim, nossa, quando a Madalena chega, dá bom dia, eu já estremeço. O tom de voz dela me deixa nervoso. De que forma? Né? O que de fato tem no meu tom de voz? Talvez ele te remeta a algo mais forte, alguém que você conheceu no passado, alguém... E a gente precisa entender esse cenário. Você lembra daquele cliente que a gente teve? Eu tive um cliente de gestão de carreira. E a gente faz simulações de entrevistas aqui para preparar os candidatos. E ele disse assim para Adriana, aquele que era de Jundiaí, acho que era Marcelo o nome dele. Ele disse assim, Adriana, eu quero fazer uma simulação com a Madalena, porque ela tem o tom de voz da minha ex-chefe, minha ex-diretora. Então, toda vez que eu for entrevistado por uma mulher que nem a Madalena, eu vou me sair mal. Né? Então, como que o meu tom de voz deixa aquele gestor, aquele executivo nervoso? Quer dizer, ele está remetido a um passado, a uma diretora que ele teve. Então, todas as vezes que ele encontrar com uma mulher que tem um tom de voz como o meu, ele vai ter problemas. A gente precisa reprogramar isso. E talvez, somente com as perguntas, ele consiga refletir e ver que as coisas são de fatos diferentes em pessoas diferentes. Outra coisa... quantas vezes a gente não ouviu isso? Tudo que eu tô falando são distorções, né? Você não vai me contar outra mentira, vai? Gente, alguém já falou isso pra você? Né? O que você tá querendo dizer com isso? Que eu já te contei outras mentiras? Então a gente precisa entender, tá? Eu sempre brinco, e eu tava conversando esses dias e vi alguns posts da Elaine, que o mundo não tá na mão de quem responde. O mundo está na mão de quem pergunta. Quando a gente pergunta, a nossa comunicação é assertiva. Porque a responsabilidade da sua comunicação é sua. Né? Porque muitas vezes, se você me diz, ele não liga pra mim. Aí eu levo pro meu mapa, uma amiga minha me diz. Aí eu falo, puxa, de fato, ele não deve ligar mesmo. Porque quando meu marido teve uma atitude, é porque ele não ligava pra mim. É o meu mapa, é a minha experiência, é diferente da experiência dela. Né? De repente ele não tá no momento bom, de repente ele daquela forma, é a personalidade, é o estilo dele. A gente precisa entender tudo isso na comunicação. Outra coisa que a gente ouve bastante. Meu filho não me respeita, Madalena. Ele passa o dia inteiro brincando na sala e eu falo que não pode. Como o fato do teu filho brincar na sala significa que ele tá te desrespeitando. Mas é porque lá em casa tem regras, né? Então... talvez a tua regra, talvez a forma que você está vendo o mundo não seja tão assertiva, né? Só que você me diz isso. Meu filho simplesmente não me respeita, né? E isso que dá os ruídos, né? Todos os ruídos na comunicação, você fica magoado, você fica chateadinho, batendo pezinho. A falha na comunicação pode ser sua, tá? Investigar quando a pessoa diz isso. Eu preciso ser curiosa. Como o fato dele estar brincando pode mostrar desrespeito. Como o fato dele ter ido mal na escola. E a gente está tendo várias sessões agora com pais, né? Porque eles estão tendo enormes problemas dentro de casa com o ensino online. Aí ele não tem disciplina. Ele não tá nem aí para os estudos. Como o fato dele não ter disciplina significa que ele não tá nem aí para os estudos. E a comunicação tá muito mais próxima, né? Então, às vezes você passava o dia todo no trabalho, ele na escola, vocês mal se falavam. E hoje não, a gente tá o dia todo se comunicando com as pessoas dentro de casa. Aí a gente começa a perceber tudo isso, né? Pois é. E tem as generalizações. Aí tem umas generalizações que são ótimas. Quer ver só? Adoro. As minhas amigas falam muito isso. Os homens não prestam.
Aonde está escrito isso? Né? Todo homem é a mesma coisa. Homem né? é tudo igual. Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Ah, Madalena, homem não chora. O que é isso? Falta 20 minutos. Ah, pensei que faltava 2 minutos. O Anderson fica falando pra mim. É homem, né, gente? Mapa dele. Olha a linguagem não verbal. Entendeu? Ele tá aqui, ó. Aí eu fico assim, 2, eu tô achando que é 2 minutos. Eu são pensei 20. que era um V de vitória. É linguagem Cada um corporal, entende uma né? coisa. Quantas vezes a gente não ouve isso, Muito. né? Aí qual é a pergunta que você pode fazer? O que aconteceria se um homem chorasse? O que aconteceria? Será que você não tá generalizando? Nós que tivemos relacionamentos, homens, mulheres, né? Tivemos as nossas frustrações, eu já fui casada outra vez. Como o fato do meu primeiro casamento não dar certo, significa que o segundo também não vai dar. Como o fato do meu primeiro marido ter uma personalidade XYZ, significa que o segundo vai ter. Como o fato de algo ruim ter acontecido em qualquer relacionamento seu, significa que os outros também não vão dar certo. Talvez você esteja generalizando, né? Todas as mães são iguais. Não são, não. Eu sou diferente. Pode perguntar para meus filhos. Mais ou menos. Tá? Outra generação. Não consigo aprender com esse material. Aí eu não consigo aprender de jeito nenhum. Aí eu não consigo aprender inglês. Tá? O que te impede? O que realmente te impede de aprender? Talvez não tenha uma crença aí, principalmente aí com relação a idiomas. O que a gente ouve aqui todos os dias, né? A grande maioria das vezes. Madalena, eu não tenho jeito, eu não consigo aprender inglês. Você já deu o comando, lembra? Lembra? O cérebro trabalha por fotografia. Quando eu falo inglês, vai te remeter, tem uma caixinha. Talvez você tenha arquivado o inglês na caixinha errada. Se você desarquivar da caixinha errada, colocar na caixinha certa, você pode aprender inglês. Olha que maravilhoso. Aliás, quando a gente fez aquela live, né, dos pressupostos da PNL, nós nascemos com todos os recursos. É só a gente ativar ele. Mas muitas vezes você passa a vida falando, não é pra mim, eu não consigo, não vai dar, eu não aprendo. Nossa, né? Fatalmente você tá entrando num fator de generalização e isso tá onde? Na nossa estrutura profunda. E aí a gente tem que trazer realmente à tona, né? Já tentou outros métodos de ensino? Já buscou outros professores? Tá? Faça a pergunta correta. Outra coisa. Isso é uma generalização que acontece sempre. Eu nunca consegui. Na minha vida sempre foi assim. As mulheres da minha família são todas iguais, né? Todo mundo da minha família tem o dedo podre. Ouviu? Nunca, sempre, todo mundo. Ninguém serve pra mim. Você tá usando mais um metamodelo de generalização, né? Nunca nada deu certo, né? Sempre foi assim. Não existe ninguém na sua família, né, que foi diferente, que fez uma, né, de uma forma diferente. E se houvesse alguma outra oportunidade, que oportunidade você teria? E se houvesse alguma outra vez, como é que você poderia fazer diferente? E quantas vezes a gente não faz tudo isso? Deixa eu ver, Andréia Bonomini. A palavra tem um poder enorme e muitas vezes não entendemos isso. Olha a minha insegurança, sou muito visual. E travo se tiver que aprender sem ver ou ler. Só escutar é muito difícil pra mim. Andréia, a gente fez também uma live falando dos pressupostos da programação neurolinguística e falando um pouco de submodalidades, né? E o sistema representacional. Nós temos alguns sistemas: visual, auditivo, sinestésico. O sinestésico, tá? Ele tem a ver com o olfativo, cheiro, e o gustativo. Como alguns lembraram do sabor da pipoca, outros visualizaram uma cena da pipoca e outro até não gostou porque ele lembra do período de aparelho e tudo isso, tudo bem? E isso seria super mega importante se os professores e se nós pais, educadores, soubéssemos disso. As pessoas aprendem de forma diferente,
Tudo bem? As pessoas visuais talvez tenham mais facilidade de aprender vendo uma imagem, lendo um livro, escrevendo. O auditivo, ouvindo informações, ouvindo podcasts, ouvindo livros, que hoje a gente ouve livro, né, gente? É uma loucura isso, tá? E o sinestésico fazendo, tudo bem? Então não tem problema nenhum. Talvez você não seja insegura, talvez você tenha percebido que o teu visual é melhor, né? E escutar é muito difícil, muda, Andréia. Difícil já tá na generalização. A gente falou aí dos poderes neurolinguísticos. Um deles é trocar algumas palavras. Então, existem 3 palavras que eu sempre ensino para os meus clientes. Difícil. Difícil nem pensar, tá? Então fala, é um desafio pra mim praticar a escutativa, é um desafio pra... Você não gosta de desafio? Quem é que não gosta de desafio? É um desafio pra mim aprender inglês. Então usa no lugar do difícil o desafiador. Existe uma outra que a gente vê bastante no Face, nos Instas da vida, nas redes sociais. Eu vou tentar. Gente, na boa, tá? Na grande maioria das vezes, tentativa presume falha. Tá? Aí eu vou tentar fazer a minha live toda quinta às 20 horas. Isso significa que eu não estou me comprometendo comigo. Então, se não der certo, eu disse que eu ia tentar, eu não garanti. Então, toma cuidado quando você fala, eu vou tentar estudar, eu vou tentar entrar na academia. Semana que vem eu vou tentar te ligar. Mentira. Você tá se enganando, não tá me enganando. Você tá se enganando, tá? E eu acho. Você só usa eu acho quando você achar mesmo. Tá? Isso é tudo programação neurolinguística, são os poderes. Aí eu acho que eu sou muito, muito boa em comunicação. Se eu digo pra você, eu acho que eu sou muito boa em comunicação, imagina você que tá ouvindo. Se eu acho, quem dirá você que não me conhece? Tudo bem? Então eu sei que eu sou muito boa. Isso é legal numa entrevista de emprego, isso é legal numa comunicação com a tua equipe, isso é legal para um palestrante, isso é legal quando você está discursando aí com a tua chefia, né? Você saber quais são as palavras, porque ele vai com certeza entrar no mapa de mundo dele. E olha só, Andréia, rapidinho, Mada, tem exercícios que a gente pode fazer para desenvolver aquele canal que de repente a gente não tem tão desenvolvido assim, né? Então, por exemplo, você, e por uma necessidade, né? Hoje a gente tá vendo, eu queria tanto aproveitar mais as lives, mas eu não consigo captar tudo. Faça alguns exercícios em casa, fecha os olhos, né? E começa a prestar atenção nos ruídos, nos barulhos, nos sons. Quando você ouvir uma música, presta atenção nos instrumentos, de preferência de olhos fechados para o teu visual não te atrapalhar. Então, ouve aquela música, presta atenção nos tons, nas notas. Isso vai fazer com que a gente desenvolva mais o nosso auditivo. E quando você precisar aprender através de uma live, por exemplo, você já vai ter aí um outro canal para você. Ótima dica. Rodri, você falou mais no caso da Andréia, que ela é muito mais visual, como ela vai desenvolver o canal representacional. Nós temos os 3, auditivo, visual e sinestésico, mas a gente sempre pende usar mais um. Seria legal se a gente pudesse usar os 3, seria sensacional, né? Na mesma escala, mas isso nem sempre é possível, mas existem algumas atividades. O que dá pra fazer pra pessoa que, por exemplo, ela é mais, tipo eu sou mais auditiva, o que eu posso fazer? E isso atrapalha, gente? Lógico que atrapalha. Por exemplo, eu sou extremamente auditiva. Aí, muitas vezes, eu como empresária, como dona do meu próprio negócio, a minha gerente já chegou pra mim e falou assim, você viu a rasteirinha que ela veio trabalhar hoje? Não vi. Nossa, não é possível, faz 2 dias que ela tá vindo trabalhar de rasteirinha. É mesmo? Por quê? Porque eu não sou visual, não sou observadora. Não vi. Então, eu preciso treinar. Como é que eu posso treinar? Olha só, gente, é uma coisa tão simples. Por exemplo, jogo de 7 erros. Se você começar a fazer um jogo de 7... Caça-palavras é ótimo para você desenvolver o teu visual, né? Tem um outro exercício bem interessante que eu faço bastante. Você tá assim no ambiente, aí você olha pra mesa lá da sua cozinha, tá a garrafa... Grava aquela imagem, né, que você tá ali na frente ou na sala... Fecha os olhos e começa a reproduzir mentalmente toda aquela imagem.
ai, a televisão tá aqui, o sofá tá aqui, a mesa tá aqui. Isso vai fazer com que você desenvolva o seu visual. Olha que coisa simples. Tem algum exercício que você indicaria pra pessoa? Por exemplo, eu não sou sinestésica também, né? Eu acho que eu sou só auditiva, porque não é possível. E eu venho trabalhando muito, tão tá? auditiva que fala sozinho o tempo todo. Ontem, eu falo, gente, é que é legal, sabe? E é bom até você falar nisso. Quando você vê alguém falando sozinho na rua, andando, essa pessoa é auditiva. Ela não é louca. Não fala que ela é louca, é chato isso. Porque muitas vezes meus filhos falam assim, eu falo com o WhatsApp, já viu isso? Eu converso com ele. Porque eu sou auditiva, eu preciso ouvir o que eu mandei, você acredita? 10 minutos, entendi. Agora ele escreveu, entendeu? Ele escreveu. Então, às vezes, eu preciso ouvir meu áudio. Então, é importante você se perceber. E eu não tenho sinestesia. Por exemplo, eu vou deitar, vou dormir. O meu marido é extremamente sinestésico. E às vezes, né, por exemplo, esses 2 dias, o meu genro teve um problema, acabou ficando hospitalizado. E eu fiquei com as crianças e minha neta, as minhas 2 netas estão em casa. E aí elas comeram um pãozinho, coisinha simples em cima da cama, coisinha simples. Ó, a gente deita, ele fala, tem migalha de pão na cama. Não tem, gente, não tem. Ele acha, porque ele é sinestésico. Então você tem que levantar, bater o lençol, ajeitar, porque ele é sinestésico. Eu vou acordar com o número do controle remoto, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcado no corpo e não vou sentir. Como é que eu posso trabalhar minha sinestesia? Por exemplo, sentindo a textura das coisas, né? Papel, tecido, começa a pegar. Quando você deitar na cama, isso aqui eu vou dar uma dica pra Madá, tá bom? Deita na cama, presta atenção no tecido do lençol, passa a mão, deixa o teu corpo deslizar, a textura que ele tem, isso vai te ajudar muito a desenvolver a sinestesia. O toque nas coisas, pega algo, presta atenção, olha a temperatura desse corpo. Às vezes eu não sinto nem o gosto da comida que eu comi, eu comi tão rápido, nem vi. Né? E a gente também, ontem eu tava assistindo a live de um dos meus colaboradores, o Márcio, que tá aqui com a gente também. Márcio, beijo. E eu disse uma coisa na live deles que é muito importante. Todo treinador comportamental, todo coach, todo terapeuta precisa de outro treinador comportamental, de outro coach ou de outro hipnoterapeuta. Tá? Porque a gente, sabe aquele ditado, casa de ferreiro espeta de pau? Não pode ser assim. Quer dizer, eu não posso ensinar para o outro e não praticar na minha vida. Só que muitas vezes a gente fala e esquece de colocar em prática. Então, se você também... eu já sei tudo isso, porque tem aqueles que falam xícara cheia, lembra? Se a sua xícara tá cheia, esvazia a xícara. Isso eu já sei, isso eu já aprendi. Tá, sabe? Aprendeu, coloca em prática. Eu aprendi um monte de coisa, faz 15 anos, tá? Entre aprender e colocar na prática, existe um abismo enorme se você não ficar atento. O que mais que é importante? Tem perguntas? Perguntas que eu não respondi? Renato Ramos, eu vi você aí. Você continua procrastinando, né? Cadê o livro? Tem que colocar prazo. Tudo na vida a gente tem que colocar prazo, senão vai ficar para um dia. Quem sabe? Perguntas? Pessoal, o pessoal das últimas vezes me mandaram lá no direct que queria que eu deixasse aí os 10 minutinhos final pra fazer pergunta. Eu tô deixando. Mas se vocês não fizerem pergunta, eu sou uma metralhadora de comunicar. Você ri, né, Renato? Você ri, né? Esse Renato Ramos, eu conheço ele no mínimo uns 18 anos. Deve estar falando nesse livro há uns 15. Tem pergunta aí, Anderson? Não. O que mais, Dri, que é importante aí que você acredita que a gente pode passar para eles? Então, primeira dica, começa a praticar a escutativa, tudo bem? Segunda dica, os metamodelos de linguagem. Primeiro, vê lá se você é um mais passivo, se você é um mais assertivo ou você é um comunicador mais agressivo. Veja o seu padrão de linguagem. Você é o cara que omite? Você é o cara que distorce ou você é o cara que generaliza? Você vai começar a descobrir. E primeiro você, tá? Primeiro você, começa a se perceber. E é legal também perceber o outro. Tá lá em casa, aí seu filho, pai, aí eu tô de saco cheio. De saco cheio do que especificamente, meu filho? O que tá enchendo seu saco? Ai, não tô aguentando mais, não tô aguentando mais essa vida. O que especificamente na vida você não aguenta mais? O que você tem sentido com relação a isso, tá? Ai, sempre foi assim. Toda vez que eu vou começar alguma coisa errado.
Teve alguma vez na sua vida que você começou alguma coisa que deu certo? Tá? Isso nós chamamos de explicitar o mapa. Eu preciso entender o mapa do outro, o que ele está querendo dizer, para que eu dê uma direção. Quando eu pergunto, ele tem a direção. Porque começa a cair a ficha, ou como no meu caso, um orelhão. Se é que você conhece o orelhão, né? Os mais... Depois dos 35, 40, se eu for nessa fase. Mais ou menos, né? 36, você tá com 38, eu tô com 39. 38. Conhecem orelhão, os outros não conhecem, tá? Eu não lembro muito bem de orelhão. Mais pergunta, gente? Mais alguma coisa importante? É importante, assim, como você falou, né, Amada? Prestar atenção no outro, mas prestar atenção na gente também. E nós temos que estar predispostos, ser flexíveis, né? De se ajustar à comunicação da outra pessoa. Isso é super importante, né? Quando a gente fala de empatia, principalmente, se colocar no lugar do outro, é você muitas vezes abrir mão de algumas coisas provisoriamente, tudo bem? Abrir mão provisoriamente. Você não precisa abrir mão daquilo que você acredita. Mas deixa eu compreender melhor aqui sobre o mapa de mundo dela. Deixa eu enxergar essa questão pela visão dela. Porque a gente aprende muito com isso. Gente, e isso é maravilhoso. Isso é um exercício maravilhoso. Quando você sai do seu mapa, da sua experiência de vida, do seu mundo, e você entra no mapa do outro... Você entra de coração, de verdade. Não fazer, vamos ver o que ele tem pra me falar. Sabe aquelas caras e bocas? Cheio de pré-julgamento, cheio de eu sou o melhor, cheio de estrelinha nas costas, cheio... Ah, mas se fosse eu, tinha feito diferente. Não é você. É simples, não é você. Então, entenda o outro. A tua comunicação, as perguntas assertivas vão ser... uma grande vantagem, um grande resultado na tua vida e na vida dos que te cercam. Uma coisa que a gente não falou que é super importante, eu adoro. Não use por quê nas perguntas, tudo bem? Ah, mas por que você fez isso? Isso é como se você estivesse já pré-julgando e a pessoa vai ter que se defender, tá? Então ela já fica na defesa. Ah, eu fiz isso porque... Não use porquê. Aliás, evite porquê em todas as perguntas. O que te levou a agir assim? O que você estava sentindo quando você fez ou teve tal atitude? Tira o porquê da tua vida, que você vai ter respostas muito mais amplas. Até porque ele pode dizer, porque sim. Aí acabou a conversa. Acabou a conversa. Porque sim. Ah, então tá, né? Então, porque sim. E vai cada um para um lado. É isso. Exatamente. Não esquece, tira o porquê, tá? Então, vamos lá. Escutativa, se identifica aí. Que tipo de comunicação você tem? Mais complacente, mais assertiva, mais agressiva? Pensa aí nos seus sistemas representacionais, visual, auditivo, sinestésico, nos metamodelos de linguagem. Você omite informações de você mesmo quando você se comunica, você generaliza, né? Ou você distorce, porque tem gente que distorce tudo, né? Distorce até o que a gente fala. Então você tem que, pra você se comunicar bem, você tem que fazer pergunta. Você entendeu exatamente o que eu quis dizer? Lembrando ainda de lives atrás que a gente falou das preferências cerebrais. As pessoas se comunicam de forma diferente. Um tubarão, ele é mais agressivo, mais assertivo, e não quer dizer que ele está muitas vezes invadindo o teu espaço. Um golfinho, talvez ele seja mais complacente, mais amoroso. Um águia, pode ser que ele viaje, né? Nas outras lives a gente falou muito sobre isso. E o lobo, ele vai desenhar. Olha, vamos conversar. Tudo bem? Respeite a individualidade, respeite o próximo. Esteja atento, porque empatia não é só uma palavra. Empatia é um sentimento, e é um sentimento que tem muita verdade envolvida. Começando pela sua escuta. E a gente vai terminando por hoje. Mais alguma dica? Vou mandar beijo. Acabou. Tá acabando. O Anderson tá aqui levantando plaquinha. Acabou, Anderson? Renato, a gente ama muito você. Apareça, a gente tá morrendo de saudade. Sônia, Anne Finotti, Eliel. Renato. Mandem dicas do que vocês gostariam de falar na nossa próxima live. E pra você que já esteve aqui, conhece essa música? E bota sempre muita cor, muito brilho, muita energia na sua vida. Beijo. Carlos! Tanaka. Venham visitar a gente, tá tudo pronto no nosso novo escritório. Com tudo que pede a lei: máscara, álcool gel, totem, meia. Ai, as minhas amigas, Gilson,
sexta-feira, uma excelente sexta. E que o nosso final de semana seja abençoado. Cláudia, Neia.